Olá a todos vocês que estão me assistindo. Eu sou o professor Jorge Balesteiro, tenho graduação, mestrado e doutorado em letras, com uma especialização em educação e uma especialização em direitos humanos em andamento. E eu trabalhei durante todo o meu tempo como aluno na relação entre sujeito e sociedade, até chegar ao doutorado, onde eu estudei os dois maiores autores de poesia do Brasil do século XX e do século XXI, Carlos Drummond de Andrade no século XX, Hermann Freitas Filho no século XXI, para se verificar as relações, as mudanças que ocorrem de um período a outro, de uma fase de literatura a outra. E a nossa literatura, ela tem uma relação muito forte com a sociedade, tanto é isso que um dos maiores teóricos que é utilizado nas letras no Brasil é Antônio Cândido, um sociólogo. E Antônio Cândido defende que a literatura ela é um mecanismo de linguagem que forma sentidos, símbolos, significados, e esses significados eles são respaldados pela sociedade, ou seja, há uma relação entre signo e significado na literatura brasileira, segundo Antônio Cândido. Então a literatura se move por um sistema literário, ou seja, o autor é um sujeito com conhecimento cultural, transforma esse conhecimento cultural em literatura, em linguagem carregada de significados, até o máximo grau possível, como define Ezra Pound, e a partir daí a sociedade encontra na leitura da literatura aquele lugar por excelência que acolhe suas ideias, seus ideais. E a literatura do século XX ela esteve bem próxima dos movimentos sociais, das lutas dos trabalhadores. Nós temos alguns casos, como de Emile Zola, e nós temos aqui no Brasil Jorge Amado. Então, tem autores no Ocidente que trabalham a relação direta entre as causas trabalhistas, a relação patrão-empregado, a relação de sustentabilidade e também a condição do sujeito no meio de tudo isso. Então, quando há uma relação entre literatura e sociedade, essa relação se dá pelo meio da expressão ou da significação do sujeito nessa linguagem. Então, a literatura ela evolui com o tempo, mas nem sempre evolui cronologicamente. Às vezes há um retrocesso, às vezes ocorre da literatura simplesmente parar de ser confeccionada. Temos na nossa história vários períodos em que a literatura foi banida,